Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 9, vai dizer assim: Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Amados, isso que nós lemos aqui é uma fala profética, faz parte do sermão escatológico que foi relatado por Mateus. Isso que nós lemos aqui é uma fala para o final dos tempos, mas existem também outras falas fora do sermão escatológico em que existe essa fala também, ou seja, isto seria uma realidade para a igreja, não apenas no final dos tempos, mas desde o momento em que Jesus esteve aqui, foi assunto ao céu. Ele nos deixou promessas de bênçãos, Ele nos deixou promessas de prosperidade, sim, mas Ele também deixou promessas como essas, em que nós seríamos perseguidos, em que nós seríamos odiados, em que nos matariam por amor ao nome dEle. Tudo isso faz parte do pacote, amados. É importante nós falarmos sobre esse ponto da palavra de Deus, embora ele não seja tão agradável de se ouvir, mas é importante que seja dito também, até porque, amados, nós vivemos dias em que a nossa realidade está prestes a mudar, porque a perseguição que é assídua, que é acirrada em outros países do mundo, não vai ser só lá. Biblicamente falando, ela vai ser no mundo inteiro, em todos os lugares. O cerco vai fechar também aqui. Eu sei que isso não é agradável de ouvir, mas se nós não estivermos prontos para a realidade do porvir, amados, então quando ela chegar, muitos de nós podem ser pegos de surpresa e desprevenidos e não estar prontos para aquilo que vai vir, para aquilo que vai acontecer. Então, por mais que não seja algo tão agradável, é algo necessário. Mas veja, eu não vim aqui também para trazer só essa notícia de que tudo vai ficar difícil e ruim. Amados, existe uma lógica para todas as coisas e todos os fatos na Bíblia, de tudo que acontece. Cada fala bíblica existe uma razão e existe um porquê, e tudo que está descrito na Bíblia aponta para um único momento, culmina na vinda do nosso Senhor, e Ele reinando para sempre e eternamente. Então, amados, quanto mais se apertam esses cenários, quanto mais se apertam esses contextos, quanto mais as profecias se cumprem, tão mais perto Jesus está de voltar. Nós ouvimos isso por muitas gerações já, amados. Eu sei que a minha mãe falava sobre isso e ainda fala, minha avó falava sobre isso, a minha bisavó esperava por isso, muitos esperaram, muitos falaram, mas nunca foi tão próximo como agora, como o momento e os dias que nós estamos vivendo. Nunca teve tantas evidências acontecendo ao mesmo tempo. Mas o que eu quero dizer hoje, amados, nós não vamos mudar o tema, vamos manter o tema, mas eu vou tentar focar naquilo que é o resultado, para onde a perseguição aponta, sem pular a realidade dela. E esse vai ser o nosso assunto rápido hoje aqui, para nós concluirmos aquilo que nós temos feito durante todo o mês. Nós já tivemos aqui uma série de informações a respeito da igreja perseguida, nós já sabemos daquilo que está acontecendo, nós já estamos orando por esses irmãos que estão lá com uma dificuldade muito maior do que a nossa. Aqui existe perseguição, mas não compara com a realidade dos países comunistas, não compara com a realidade dos países muçulmanos, não compara com toda aquela sequência de países e todos aqueles fatos que estão acontecendo, não compara. Lá é muito mais intenso. Nós já temos tido essas informações e tomara a Deus que eu e você nunca se esqueça disso, porque são nossos irmãos, é a igreja de Cristo que faz parte do mesmo corpo que eu e você compomos. Nós precisamos orar, amados. Se não conseguimos mandar recursos para ajudar, se não conseguirmos estar lá para juntar com eles e brigar pelo Evangelho, então no mínimo
no mínimo nós temos que orar por eles e pedir para que Deus dê forças. Mas de todo esse cenário de perseguição, amados, eu quero lembrar com você uma fala de Cristo que está em Mateus capítulo 5, onde está o sermão lá das bem-aventuranças. Eu quero lembrar alguns pontos com você, da forma como Cristo coloca. Mateus capítulo 5, verso 10 ao 12, mais lá para o final das bem-aventuranças. Você vai ler comigo lá, e lá está dizendo assim, ó, verso 10 de Mateus 5, bem-aventurado, veja, são palavras de Cristo, bem-aventurado, os que, como está aí na sua Bíblia, os que perseguidos ou sofrem, vamos adotar o sofrem, todo mundo repete, bem-aventurados os que, foi fraco, vou dar mais uma chance, bem-aventurados os que, é difícil para nossa mente conciliar algumas coisas, não é? Bem-aventurado aqui, a palavra que Jesus usa aqui, é de alguém que tem muita alegria no coração, e nós vamos falar da tradução disso, mas ele diz assim, ó, bem-aventurado os que sofrem, e ele vai dizendo, sofrem perseguição, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, amados, nós estamos no caminho certo. Está doendo? Você está no caminho certo. Está difícil? Você está no caminho certo. Eu não estou, quase que não estou aguentando, mas você ainda está crendo, então você está no caminho certo. O que eu quero dizer hoje, amados, é algo que pouco se fala nas igrejas, infelizmente, porque criou-se um mundo encantado e um evangelho barato que está sendo pregado, mas o evangelho genuíno fala de sofrimento, de renúncia diária, de servir a Cristo, de pagar o preço. Esse é o evangelho da cruz. Então entenda, amados, são trechos que a gente não gosta de abordar, não se fala muito porque não é atrativo aos nossos ouvidos, mas aquele que crê, ele entende, ele sabe o que é isso. Então bem-aventurados os que sofrem a perseguição, porque deles é o reino dos céus. E Jesus vai dizendo, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esse é o evangelho da cruz de Cristo, esse é o evangelho do qual eu e você cremos, essa é a fala, essa é a pregação, porque nenhum dos nossos antepassados, amado, viveram uma vida gloriosa de riquezas e prosperidades. Eles pagaram preço, eles morreram sem nada, eles morreram sem patrimônio, eles renunciaram à vida. Pais que renunciaram seus filhos, bebês, entregues à morte, para não renunciar. O cristianismo, hoje nós estamos aqui e está bom, está à vontade. Houve muitas pessoas que pagaram um preço, pagaram com o próprio sangue para que nós estivéssemos aqui hoje, falando abertamente, falando do evangelho. Houve muitos que pagaram com a própria vida para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, amados. Então, no nome de Jesus, esqueça esse evangelho que está sendo pregado, esqueça isso. O tempo que nós vivemos é um tempo em que nós temos que estar alerta para a realidade que está batendo a nossa porta, e ela não é boa, não é boa aos olhos dos homens, é uma perseguição terrível. Então nós estamos entrando no cenário, amados, do final da vida de Estevão, quando ele falava do amor de Deus, quando ele discorreu o Velho Testamento diante do Sinédrio, e ele foi apedrejado, foi posto para fora da cidade, apedrejado e morto. Esse é o período que nós estamos, em que eu e você temos que falar do Evangelho, pregar o Evangelho, continuar fazendo aquilo para o qual eu e você fomos chamados, cumprindo o ide do Senhor Jesus. Mas nós vamos ser apedrejados da mesma forma, postos do lado de fora da cidade, escorraçados e enxotados e mortos. Mas tal como Estevão,
viu a glória do Senhor, eu e você também veremos. Também veremos. Essa vida não compara com o porvir. O que nós temos aqui não compara com o que está preparado para nós, amados. Nossa mente não pode mensurar isso. Mas entenda, há uma perseguição. Por mais que não tão intensa aqui ainda, ela existe. De uma certa forma, ela existe. Mas o que precisa ficar claro em nossa mente, amados, é que a cruz, ela sempre vai preceder a coroa. Isso é fato. Nós queremos a coroa no final, a cruz vem antes. Ela vem antes. Mas e o Deus que abençoa, o Deus da prosperidade, o Deus que cuida, o Deus que faz tudo? Cuidado, amados, porque essa não é a prioridade de Deus. Sabe qual é a prioridade do Senhor? Manter a sua fé viva para você suportar o que está por vir, para que você esteja salvo naquele dia, para que você esteja com Ele na glória. Essa é a prioridade do nosso Deus, do nosso Senhor, manter a fé firme e viva. Deus não está preocupado com a minha situação financeira, se está bem, se está mal. Deus cuida de nós, amados, mas entenda uma coisa, a gente está falando de prioridades aqui. A prioridade de Deus não é essa, porque você pode perder o mundo inteiro, tudo, mas se você mantiver a sua fé, você ainda é um vencedor. Você ainda é um vencedor. A cruz precede a coroa, o deserto precede a terra prometida, o sofrimento precede a glória, amados. E nós precisamos compreender isso. Esse é o evangelho da cruz de Cristo. Não é agradável para alguns, então esses alguns ainda não entendeu que a morte de Cristo na cruz por nós nos é suficiente para nós vivermos nossa vida aqui. Ainda que Deus não nos dê mais nada, Cristo morreu naquela cruz por mim, e isso basta para eu entender que Ele é o meu tudo, que Ele é o meu tudo, Ele me salvou.